pecado escraviza, o pecado te cega, o pecado adoece a sua vida. É sobre isso que nós vamos falar nos próximos minutos, logo após você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like e, claro, ative as notificações para que todas as vezes que postarmos um novo conteúdo, você possa ser notificado e ser edificado. Eu não sei se você já percebeu isso, como que as pessoas que estão em pecado, elas são escravizadas ao ponto de não conseguir largar o seu pecado. E para embasar o meu raciocínio na palavra do dia hoje, eu gostaria que você meditasse comigo na história de Davi, o famoso Davi. Lembra quando Davi, ele deixou de ir para uma batalha, deixou de cumprir a sua responsabilidade, ficou em casa, o exército foi para a guerra e ele caiu em pecado com Batseba? Ele pecou. Qual é o remédio para o pecado? Arrependimento. Arrependeu, você será perdoado. Arrependeu, reconheceu o seu erro, clamou por misericórdia, a graça vai te alcançar. Mas Davi, ele peca e em detrimento da sua postura, em detrimento da envergadura que ele estava, da posição que ele se encontrava como rei de Israel, ele achou que ele era dono do mundo e poderia fazer o que bem lhe parecesse aos seus olhos. O que Davi vai fazer? Ele vai tentar encobrir o seu pecado. Ele vai mandar chamar Urias, que era o marido de Batseba, e ele vai imaginar que, ao ele vir, ele vai se deitar com sua mulher e vai estar tudo certo. Ela, se porventura ela engravidar-se, não vai dar nada, vai ficar imperceptível. Só que nada passa batido diante dos olhos do Senhor. Urias vem, atendendo o pedido de Davi, mas ele não desce para sua casa, ele fica na porta do palácio. Quando Davi percebeu que não deu certo o seu plano de encobrir o seu pecado, ele dobra a aposta. O que ele faz? Eu vou mandar matar ele. Como? É guerra mesmo, ele vai morrer na guerra. Ele escreve uma carta e manda o próprio Urias entregar para o seu comandante essa carta. Ele entregou e quando o seu comandante viu aquela carta, ele colocou Urias exatamente na posição que Davi ordenou que ele estivesse e o desfecho foi exatamente o que Davi imaginava. Urias morreu e está tudo certo. Os anos passaram, a criança, fruto desse pecado, nasceu, só que as consequências vieram. O profeta Natan vai visitar Davi e ele vai ser recebido com muita honra, porque era o profeta. E ao ser recebido, ele vai estar talvez ali tomando um café, tomando um chá com Davi e ele vai começar a contar uma parábola para Davi. Davi estava tão cego em detrimento do pecado que ele não percebeu que a parábola que estava sendo contada referia-se ao pecado dele. E quando Davi estava ouvindo a parábola que o profeta Natan estava dizendo a ele, ele já com fúria no seu coração dizendo, olha, o homem que fez isso, dessa história, ele é digno de morte, ele não merece viver. E o profeta Natan o confronta dizendo, esse homem é você, Davi. Aí então que Davi cai em si. O que eu estou tentando dizer para você é que quando você está em pecado, você começa a ver defeito em absolutamente tudo. Você começa a encontrar os erros e o pecado de todas as pessoas à sua volta. Mas você não consegue olhar para si mesmo e perceber o quão pecador você é. Porque o pecado escraviza, o pecado te cega, o pecado te impede de chegar ao arrependimento. Não são poucas as pessoas que estão vivendo na prática do pecado e essas pessoas não vão ao arrependimento exatamente porque são escravizadas pelo pecado. Essas pessoas estão enxergando o pecado de todos, mas não conseguem enxergar o delas e ir ao caminho do arrependimento exclusivamente por essa razão, porque já estão dominadas pelo pecado. Mas graças a Deus que Jesus Cristo verteu o sangue dele na cruz do Calvário. Para quê? Para que eu e você, quando pecássemos, pudéssemos seguir ao caminho do arrependimento. Quando eu penso que ele veio na cruz do Calvário, uma explicação poderosa que comove o meu coração é exatamente, ele percebeu
que nós não conseguiríamos, através da nossa natureza caída, assumir a culpa, pagar a conta para nós nos vermos livres das amarras do pecado. Ele veio e verteu o sangue dele. O que eu estou tentando informar a você é que não precisa viver escravizado pelo pecado. Existe um caminho de arrependimento. E geralmente quando as pessoas pecam, há um sentimento de desprezo das demais que estão à volta dela e há também uma pressão psicológica muito grande e aí o adversário aproveita e começa a soprar setas dizendo: você nunca mais será aceito em comunhão, Deus não vai te ouvir mais, você é um rejeitado. Mas isso é mentira. Por quê? No Evangelho de João, a palavra do Senhor nos diz algo lindo. O seguinte: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tens diante do Pai um advogado que é justo e fiel. Não permita ser escravizado pelo pecado. Não permita ser dominado pelo pecado. O pecado vai adoecer você. Vá para o caminho do arrependimento e seja curado pelo poder de Cristo Jesus. Eu desejo que as amarras do pecado não travem a sua vida e não bloqueiem o seu acesso ao Deus Pai. Não bloqueie o teu acesso à poderosa presença de Jesus e do amigo Espírito Santo. Deus te abençoe. Um abraço. Até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir.